1 Coríntios, eu vou ler 4 versículos hoje. 1 Coríntios 10, 31, para começar. Depois nós vamos para Colossenses, capítulo 3, versículos 17, 23 e 24. Hoje é o nosso quarto domingo do mês e eu quero continuar falando de mordomia cristã. Quero continuar no assunto. Tema de hoje, fé e trabalho, minha profissão a serviço de Deus. Minha profissão a serviço de Deus. E é uma forma de servir, né? Mordomia é falar de serviço. E você que já aposentou, não fique chateado, a mensagem é para você também, porque eu tenho certeza que você tem muita coisa para fazer. Serviço de casa, serviço ministerial, né? Então todos nós estamos envolvidos com atividades, né? De uma certa forma. E muitos aqui estão ainda no período ativo do trabalho, né? Da vida profissional. E a ideia da ministração hoje é que a gente fale um pouco sobre uma área tão importante, a gente passa tanto tempo, não é, no ambiente profissional, e a gente tem um tempo de oração para que Deus abençoe os nossos trabalhos, serviços, né? Algo que está muito aqui no meu coração é que a gente poderia no final fazer até um momento em que aqueles que já aposentaram pudessem encostar em alguém que está nativo aí, né? Você que sabe como que é todo esse processo, que já passou por todo esse processo, e orasse com um irmão, com uma irmã aí, abençoando o trabalho, a obra das suas mãos, dando inteligência, sabedoria, enfim. No final a gente fazer um movimento de oração aqui para que Deus pudesse te abençoar nesse sentido. E como o pastor Daniel já disse aqui, abrir portas, né, para quem precisa, quem está pensando em mudar de emprego, que Deus pudesse abençoar também. Entender, dentro da visão ou da cosmovisão cristã, como a gente deve olhar o trabalho. Porque a gente olha, às vezes, o trabalho de uma forma que não é bíblica, é errada. A gente olha de uma forma meio distorcida aí a vida profissional. Até fazendo separações, às vezes, que não são legais. Só ver uma coisa aqui que interessante. A bateria acabou de acabar. Fica bom assim, né? Com emoção, né? Amém. Não precisa não. O homem precavido. É interessante, eu nunca faço isso. Sempre eu venho só com o computador, mas hoje, por uma cristocidência, eu anotei tudo nesse caderninho aqui. Que coisa, que bom. Mas tá bom, gente. 1 Coríntios, acharam aí, capítulo 10, versículo 31. E olha que estava no carregador o tempo todo aí, mas não sei o que aconteceu, viu? Eu acho que vou ter que acionar o Benítez. Já tá, o negócio tá pifando aqui. Tava carregadinho, carregadinho. Não sei como que ele... É nóis. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. É um texto que a gente já leu, acredito, em outras ministrações, mas eu quero ler de novo com calma e depois Colossenses. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo isso para a glória de Deus. Agora vai em Colossenses, um pouquinho para frente, Colossenses capítulo 3, versículo 17. Colossenses 3, 17, 23 e 24. Tudo o que fizerem, sejam em palavra ou em ação, façam no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Versículo 23, escravos, tudo o que fizerem, façam, versículo 23 agora, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Me parece que o apóstolo Paulo enfatiza bastante essa questão, né? E quando a gente pensa no tudo, isso é lógico que abrange a vida profissional. Tudo que vocês fizerem, seja em palavras,
ou em ação. Então tem pessoas que trabalham com palavras, com ideias. Tem pessoas que trabalham muito mais de forma ativa, braçal, vamos dizer assim. Todos nós comemos, todos nós vestimos, todos nós temos sonhos, temos planos, mas seja como for, seja lá qual for o seu ofício, faça tudo isso para a glória de Deus. Essa é a orientação bíblica. Por algum tempo, e nós temos sempre dificuldades com isso, o ser humano, imagine assim um pêndulo. Tá? Por hora, o pêndulo vai para um lado e a gente enxerga o trabalho como uma maldição. Alguns veem o trabalho como uma maldição, um mal necessário. Então a gente olha, meu Deus, cansaço, estresse, meu salário é injusto e tal, e a gente olha assim com uma visão muito pessimista do trabalho. Existe até um mito, que é dentro da mitologia grega, que é o mito de Sísifo, que aparece muito na internet, assim, um camarada carregando uma bola de pedra, assim, subindo lá no topo. E esse mito fala sobre o quê? Dessa extenuação, desse cansaço, de que parece que a gente sempre está levando uma bola de pedra até o topo do monte, e depois essa bola rola de novo, desce lá ao solo, e a gente de novo carrega essa pedra. A gente às vezes vê a vida profissional como isso. Uma coisa assim muito chata, muito cansativa, que parece que eu estou correndo atrás do vento, sempre carregando pesos. Então esse é um lado. Esse é um lado. E um outro lado é um lado em que o pêndulo, ele oscila e a gente enxerga o trabalho como a nossa salvação, a nossa redenção. O trabalho se torna um ídolo. É o trabalho que me dá segurança, é o trabalho que me dá saúde, é o trabalho que dá razão para eu viver, que dá propósito para a minha vida. Se eu não trabalhar, eu não sei o que eu vou fazer quando eu aposentar. E a gente sabe que tem pessoas que aposentam e ficam em crise, porque fizeram do trabalho um Deus, e aí quando tem que aposentar, vai chegando o período, vai se aproximando, não sabe mais o que fazer da vida, porque a vida inteira foi isso. Então, esse pêndulo o tempo todo oscila. Maldição, bênção. E a gente precisa encontrar um equilíbrio nisso. Todo trabalho tem aspectos negativos, certo, gente? Tem cansaço, tem estresse, tem opressão, tem injustiça. Todo trabalho tem isso. Depois da queda, todo mundo experimenta isso. E todo trabalho tem bênção. É o meu sustento, dignidade, é onde eu consigo exercitar ou colocar em prática meus dons, meus talentos, propósito, enfim. E esse trabalho também me proporciona descanso, lazer, poder comer, poder beber, poder me alegrar com a minha família, me alegrar na presença de Deus. Então, nós precisamos ter esse equilíbrio aí. É importante também focar aqui no início que o trabalho ele não é algo que acontece depois da queda. Já existia trabalho antes da queda. Então, Deus já tinha dado a Adão, a Eva, serviço. Antes deles pecarem. Eles já tinham que cultivar a terra, cuidar da terra. Então, o trabalho não é uma maldição. Amém, irmãos? Então, assim, se você tem essa ideia muito forte de que o trabalho é ficar rolando pedra, e é uma maldição para a sua vida, é um mal necessário, odeio o trabalho e tal, você está com uma visão que não é a visão bíblica. Então já existia trabalho antes da queda. Só que depois da queda, a gente teve que suar mais. Porque agora a terra tem espinhos, ervas daninhas, a gente tem injustiça, a gente tem opressão, a gente tem todas essas coisas, então que são os aspectos negativos. Mas eu queria enfocar mais no positivo hoje, certo? E pintar um quadro aqui para você, nessa questão do serviço, que Deus deu a você, para que você possa, então, ter bons olhos e entender que é para Deus que você está fazendo. Foi Deus que te colocou naquele lugar. E que eu preciso ser luz, eu preciso ser sal naquele lugar, eu preciso dar exemplo, testemunho, onde eu estiver. Onde eu estiver. Tem pessoas que pensam assim, que o cristianismo é apenas ter vida devocional, e é lógico que faz parte, mas assim, tem pessoas que resumem a vida cristã assim, a ter momentos devocionais com Deus e participar das atividades da igreja. O resto é secular.
O resto não tem nada a ver com a minha espiritualidade. Errado. Errado, conceito errado. Então, fé e trabalho estão integrados. É como se você colocar fermento numa massa. Alguém consegue depois identificar o fermento? Mistura tudo. Você não sabe mais o que é fermento e o que é massa. Então, fé e trabalho devem caminhar juntos. É algo integrado. Não tem como a gente separar. Olha, então, domingo eu vou à igreja, ou quinta-feira, ou terça, e aí eu coloco minha roupa de crente, e aí eu vou desenvolver as atividades espirituais. Ou eu vou dar aula, ou eu vou pregar, ou eu vou cantar. E aí depois eu tiro essa roupa, e aí eu vou para segunda-feira, e acho que o meu trabalho é o quê? Pô, é lei da selva, cada um por si, eu preciso ganhar o meu pão, vale tudo. Errado. Né? Um pensamento errado. E isso é terrível. E então nós passamos grande parte do tempo, a maior parte do tempo, no trabalho. Como é a nossa fé no trabalho? Como a gente desenvolve esse trabalho? E é muito triste quando a gente ouve pessoas que não são crentes dizendo assim: eu não contrato crente. Por quê? Porque a pessoa é preguiçosa, porque a pessoa não chega no horário, porque a pessoa, se o patrão for crente ainda, e o funcionário é crente, começa a abusar do patrão, começa a folgar, né? Começa a querer toda hora folga, querer sair mais cedo, enfim, as coisas que a gente já conhece. Então isso é terrível. É terrível, um péssimo testemunho. Então eu queria falar de algumas coisas aqui para que você seja um excelente trabalhador em tudo aquilo que você colocar as suas mãos, que Deus abençoe, prospere e que você tenha um entendimento correto daquilo que a palavra de Deus mostra. Primeira coisa, a Bíblia diz que o nosso Deus trabalhou, ele trabalha. Não é? Lá no início, em Gênesis 2:3, a Bíblia diz que Deus trabalhou. Deus trabalhou 6 dias e depois no 7º descansou, certo? Jesus trabalhou enquanto ele estava aqui na terra. A Bíblia fala isso em João 5,17. Jesus disse assim, então o pessoal estava incomodado porque Jesus estava curando no sábado, libertando pessoas no sábado, e estavam acusando ele, né? E aí Jesus assim, disse-lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Então o nosso Senhor trabalha, continua trabalhando. Deus, a Bíblia diz em Isaías 64:4 que Deus continua trabalhando pelo seu povo. Olha que coisa linda, não é? Deus trabalha por nós. Olha o que a Bíblia diz: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Nunca na antiguidade se ouviu de um Deus. Ele é Deus, ele trabalha em meu favor. Que coisa é essa? Eu que tenho que trabalhar para ele. Eu sou servo, ele é senhor, certo? Só que a Bíblia está dizendo que nunca se ouviu falar, nunca penetrou no coração humano um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Percebe o detalhe aí no final? Você espera em Deus? Você é alguém que espera, né, essa provisão, esse cuidar de Deus, então Deus tem trabalhado por você. E a Bíblia diz que ele não cansa. Diferente de nós, não é? Adão era trabalhador. Lá em Gênesis 2,15, nós vemos um homem cultivando e trabalhando a terra. O trabalho também nos dá a oportunidade de colocar os nossos dons e talentos a serviço de Deus. E isso é maravilhoso, porque pessoas também podem ser beneficiadas com o nosso trabalho, com os nossos dons, com as nossas especialidades, né? Com aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Também o trabalho nos dá a oportunidade de viver novas experiências, de ter senso de realização e poder descansar. Tem gente que quer descansar, mas o trabalho vem antes do descanso, certo, irmãos? Vem antes. Primeiro é o trabalho, depois o descanso. Não é? Então você poder fazer uma viagem, ir num lugar diferente, comer uma comida diferente, isso é fruto do seu trabalho, da bênção de Deus sobre a sua vida. Salomão, o homem mais sábio, né, que existiu, disse lá em Eclesiastes 2:24, para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Deixa eu te perguntar, você tem prazer no seu trabalho? Tem ou não? Você gosta do que você faz? Mais ou menos. Eu vi alguns fazendo assim, mais ou menos. Bom, a gente pode falar sobre isso também. Nem sempre nós estamos
exatamente no lugar que a gente gostaria, no emprego que a gente gostaria, mas trabalho é responsabilidade também. É o que eu tenho agora, né? É o que Deus colocou em minhas mãos, e eu tenho responsabilidade para com a minha vida, para com a minha família, né? Eu tenho que pagar conta, e todo mundo tem, então assim, eu preciso encontrar algum prazer, algum propósito, algum significado. Perceba que, se eu levar isso a sério, que é o que nós lemos aqui em 1 Coríntios e Colossenses, de que eu estou fazendo para o Senhor, mudou a perspectiva. De que eu não estou ali à toa, de que aquela porta não foi assim, uma coincidência. Então, oh Deus, eu estou aqui, não é bem o que eu queria, o Senhor conhece meu coração, continue orando, né? Tudo bem se você deseja mudar de emprego, né, na vida profissional, tranquilo, mas hoje, Deus, isso que vem às minhas mãos, esse é o serviço, eu preciso trabalhar para o Senhor em tudo, honrar o teu nome, glorificar o teu nome, ser luz, ser sal aqui nesse lugar, né, para que as pessoas possam te enxergar através do meu trabalho, através das minhas atividades, através das minhas palavras. Então, e é bênção, é ou não é, gente? Você poder chegar aí no final de semana, e nós somos abençoados no Brasil, apesar de todas as lutas e dificuldades, de poder chegar no final de semana e falar, gente, vamos fazer um churrasco? Né? Eu tenho certeza que todos os homens aqui têm lutas na área financeira, mas todo churrasco nosso é fartura. Multiplica. É bênção. E eu sei que acontece isso com as mulheres. Então isso é bom, poder comer, poder beber, poder se alegrar, poder ter prazer no seu trabalho, usufruir o seu trabalho. Isso vem das mãos de Deus. É o que Salomão diz. O trabalho também evita que eu fique dependendo ou pendurado nas outras pessoas. Isso é um mau testemunho, de acordo com a Bíblia. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 11 e 12, a Bíblia diz assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que ande decentemente, de que vocês andem decentemente aos olhos dos que são de fora. Está vendo a preocupação aqui de Paulo? Trabalhe com as suas próprias mãos. Não dependa de ninguém para que vocês possam andar de forma decente para quem não é crente, diante dos incrédulos. E não dependam de ninguém. É lógico que todos nós, irmãos, passamos por dificuldades e lutas. Todo mundo aqui já precisou de ajuda de alguém, na área material, ok? Na área financeira. Tudo bem. O problema é viver na aba dos outros, né? É viver o tempo todo dependendo dos outros. É nunca ter. É trabalhar e não poder usufruir. Isso é terrível. Não é? Isso é terrível. Então, a Bíblia está dizendo, esforcem-se para ter uma vida tranquila. E eu acredito que o pastor Daniel pontuou bem aqui, também no ofertório. Senhor, tendo comida, bebida e segurança, né, já é um bom começo. Okay? Já tem o básico. Aí, lógico, não é errado eu querer agora um pouco mais, né, fazer algo diferente, ter uma experiência diferente, querer, sei lá, trocar de carro, querer comprar uma casa própria, querer, né, reformar a casa, enfim, colocar uma roupa que eu olhei ali, meu Deus, eu queria ter essa calça, eu queria ter esse sapato, enfim, tudo bem, mas vamos precisar nos esforçar para ter essa vida um pouco mais tranquila. Vamos precisar pagar um preço. E também o texto bíblico diz em 1 Tessalonicenses também que o trabalho nos ajuda no seguinte sentido: a gente focar nas nossas vidas e parar de cuidar da vida dos outros. O trabalho tem essa bênção junto também. Quando alguém começa a cuidar muito da vida dos outros, o que a gente fala, gente? Tem nada para fazer, não deve ter o que fazer, gente, porque não é possível, eu não tenho nem tempo de pensar na minha vida direito, eu estou pensando na vida do outro. Pode ver, né? Pessoas que ficam o tempo todo e fofocando, e leva para lá e para cá, e está preocupado porque viu a foto lá do irmão na internet, que viajou para não sei aonde, e está preocupado porque viu lá, né, a carne na grelha do outro, e né, está preocupado com as coisas.
Deve estar ocioso. Né? Então a Bíblia fala contra a questão da ociosidade, né, de ficar sem fazer nada e de ficar cuidando da vida dos outros. A Bíblia fala disso. E percebe aqui como é enfatizada a importância do trabalho? Porque trabalho é serviço. Serviço é ministério. E o que os reformadores lá atrás diziam? Que trabalho é vocação. Tem gente que pensa assim, olha, eu quero servir a Deus, mas eu não sei cantar. Eu não sei pregar. Eu não sei fazer teatro. Eu não sei dançar que nem as meninas. Eu não sei ensinar. Eu não sou evangelista. Eu não sou missionário. Então, assim, o que eu faço? Trabalha. O teu trabalho é uma vocação. É o teu ministério. Então, não estou falando que não tenha ministérios e atividades dentro da igreja. Estou dizendo que não pode se resumir a isso. Então, o Tim Keller, que é um pastor já falecido, ele diz que o trabalho é a gente pegar toda a matéria bruta da criação e transformar isso para algo útil para as pessoas. Olha que bonito. Tudo aquilo que é bruto, aquilo que faz parte da criação, o trabalhador, seja em que área for, ele vai trabalhar essa matéria bruta e entregar algo útil para as pessoas. Algo que vai ser bênção na vida das pessoas. Então eu avalio o meu trabalho assim. Se o meu trabalho abençoa vidas, se o meu trabalho tem sido útil, se o meu trabalho, com o meu trabalho eu consigo colocar um sorriso no rosto de outra pessoa, Deus se agrada disso. É bênção. Se ainda eu conseguir fazer algo na igreja, melhor ainda. Mas não tem essa mentalidade de que servir a Deus é só cantar, é só pregar, é só dar aula aqui na igreja. Não é assim. Então eles viam como vocação. Vocação. Trabalho não é maldição. Trabalho não é um mal necessário. Trabalho é vocação. Vocação. E nesse sentido, lógico, se eu estiver no lugar errado, fazendo o que eu não gosto, eu preciso orar a Deus e falar, Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Me dê uma oportunidade, abra uma porta para mim, e aí eu vou precisar correr atrás, vou precisar me esforçar, estudar, conversar com pessoas, me aprimorar naquilo que eu preciso me aprimorar, não ficar apenas sonhando. Né? Ninguém enche barriga só de sonhos e fantasias. Não é, gente? Então aí precisamos correr atrás. Aí a Bíblia vai nos mostrar, então, o seguinte. Esse início eu estou falando do quê? Que Deus trabalha, Adão trabalhou, Jesus trabalhou, Deus continua trabalhando por nós. Né? Que o trabalho tem todo esse pano de fundo, toda essa aprovação de Deus, vamos dizer assim, toda essa aprovação de Deus. Agora, como eu devo trabalhar? O como é mais importante do que o onde. Tá? O onde é importante também, mas o como eu devo trabalhar como cristão é mais importante do que o onde. A primeira coisa é que a Bíblia diz que nós temos que trabalhar com diligência. Diligência, entusiasmo e alegria. É assim que você está hoje? Diligência, entusiasmo e alegria. Abra a Bíblia lá em Provérbios 22. O que seria o contrário disso? Preguiça. Preguiça é o contrário de diligência. Camarada é preguiçoso, murmurador no serviço e vive triste no serviço. Aí complicado, né? Será que vai honrar a Deus dessa forma? Vai glorificar o nome de Deus? Então olha lá, Provérbios capítulo 22, versículo 29. Provérbios 22, 29. Não, 22, 29. 22, 29. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. O texto está dizendo que gente boa de serviço vai ser promovida. Vai trabalhar na presença do rei. Não vai trabalhar para qualquer um. Percebe? Quantos cristãos hoje orando, Deus, eu quero uma promoção, Deus, eu quero aquele lugar, Deus, eu preciso crescer, eu preciso ter um salário maior. Ok, você é habilidoso no seu trabalho? É bom de serviço? E se for ruim, ninguém vai te indicar, não. Então a gente às vezes acha que, lógico, nós temos que orar, mas nós temos também que buscar conhecimento, buscar crescimento.
Não é? Então o texto está falando sobre isso. Então, primeira coisa, eu preciso trabalhar com vontade, diligência, eu preciso trabalhar com alegria no coração e com entusiasmo. E aqui vale aquela situação também, sabe? Da gente fazer às vezes um pouquinho a mais do que pedido. Ninguém vai morrer, gente. Tem crente também que, pô, falta sabedoria. Se foi contratado para apertar aquele parafuso ali, ele vai apertar só aquele parafuso. Se o chefe falar assim, oh, dá para você trocar uma lâmpada? Não, eu não sou pago para isso. Não vai crescer nunca. Tá toda hora, né, com o semblante triste, caído, reclamando, falando mal do chefe, né, um pro outro. Tá glorificando a Deus, irmãos? Não tá. Ai, meu salário é péssimo. Ok. Quando você entrou lá, você não sabia que o salário era daquele? Um exemplo? Não foi o combinado? Que às vezes o patrão vai falar isso, mas não foi o que eu combinei com você? Combinei que o que você ia ganhar era isso, mais uma cesta básica, mais, sei lá, o vale alimentação e mais o isso ou aquilo. Foi o combinado, não foi? Agora, se eu sou excelente, habilidoso no meu trabalho, aí eu tenho moral para chegar e falar, então, né? A hora certa, o jeito certo de conversar com o chefe, né? Para quem é funcionário aqui ou colaborador, né? Como o pessoal diz, e falar, olha, não tem como dar uma melhorada aí e tal. Você já mostrou serviço, você tem trabalhado bem. Né? Então, isso é o que a Bíblia fala. Outra coisa também, eu coloquei uma expressão aqui, que a gente deve trabalhar com a cabeça nas nuvens e os pés no chão. O que é a cabeça nas nuvens? Eu preciso continuar sonhando. Eu preciso continuar crendo em coisas maiores. Não está errado. Eu preciso querer sim melhorar a cabeça nas nuvens, mas ao mesmo tempo eu não posso viver como um lunático, né? Alguém que vive de fantasia, que está fora de si. E aí, nesse sentido que eu estou falando, é que eu tenho que ter os pés também no chão. Olha lá Provérbios 12, 12. Volta um pouquinho aí. Provérbios 12, 12. Os ímpios, ó, os não crentes, eles cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. 16, 26. O ímpio vive só cobiçando, né? Ele cobiça as coisas, mas não faz por onde. Provérbios 16, 26. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar. E a sua fome o impulsiona. Quem tem fome corre atrás, não é? Então, se falta apetite, não tem crescimento. Falta apetite, falta vontade, não é? Então, assim, sim, devemos sonhar. Precisamos ter isso. Olha, eu quero melhorar, eu tenho esperança que o ano que vem eu vou estar ganhando mais, né? Tem um irmão aqui que não está aqui hoje que ele falou assim, pastor, falou para mim, eu tenho dado, né, X de dízimo. E eu fiz um propósito com Deus. O ano que vem eu vou dar 2x. E ele está dando 2x. Ele é autônomo. Ele fez esse propósito. Se o Senhor me abençoar, continuar me abençoando, os outros podem não estar vendo, que é difícil, viu, gente? Escapou os olhos humanos. A gente escapa dos olhos de Deus, irmão? Escapa. Então para com engano, mentir, dá um jeitinho brasileiro, né? Não tem isso. Então, integridade, verdade naquilo que é feito. Né? Combinou o valor com a pessoa, é aquele valor. Prometeu um desconto, dá um desconto.
Ah, mas eu não falei isso não. Como você não falou? Só falta você falar, tá gravado aqui a sua voz aqui, né? Então, sabe, não combina com crente. Uma outra coisa também, e aí eu te convido a abrir em Provérbios 23. Generosidade. Ele caiu. Trabalhe com generosidade, com desapego, não é? Então, tem gente que é avarento no trabalho. Esse exemplo que eu dei aqui do parafuso, né? A pessoa é avarenta, ela não faz um pouquinho a mais. Vai morrer se fizer um pouquinho a mais. Se ficar umas horinhas a mais, né? Às vezes o chefe pediu, tem como você ficar 1 hora a mais hoje? E aí, não, a pessoa é apegada. Em Provérbios 23, 4 e 5, a Bíblia diz assim: não esgote as suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias no céu. Não acabe com a tua saúde, com a tua vida, só trabalhando, buscando ficar rico. Não é o propósito. Então, o dinheiro é um excelente empregado, mas é um péssimo patrão. É um péssimo patrão. E tem crentes que também já trocaram isso. Se confundiram. Então, são pessoas que estão ganhando muito bem, trabalhando muito, têm um certo prestígio e reconhecimento, mas avarento. Não contribui, não partilha, não paga um refrigerante para ninguém. E no serviço só faz aquilo que mandaram. Não é generoso. Né? Então, procure ser generoso no seu trabalho. Né? Quem é autônomo, dá um desconto. Pode dar, você não vai ficar mais pobre. A pessoa pediu ali, brigou tal, pode ter certeza que se gostou do serviço e você deu desconto, sabe o que vai acontecer? A pessoa vai voltar e na próxima ela traz mais 2, 3, indica você para todo mundo. Inteligência, sabedoria. Então tem gente que não, é isso, e eu não tiro um centavo. Né? Então trabalhe com desapego, generosidade. O trabalho não é uma vocação, irmãos? É uma vocação. Então partilhe aquilo de bom que você tem recebido da parte de Deus. Você não vai ficar mais pobre. A Bíblia está dizendo, você que está correndo atrás de ficar rico, você tenha bom senso. As riquezas, batem asas, vão embora. Eu tenho que juntar. Porque lá no fim da vida, se eu ficar doente, e não sei o quê, e aí eu tiver que ir para uma clínica. Calma. Né? Sim, seja alguém sábio, precavido. A Bíblia fala também da gente armazenar ou poupar e cuidar, né, pro dia mal, mas também vai ficar doido. O tempo vai voar. O tempo está voando. E às vezes a gente fica assim, não, eu não vou sair de jeito nenhum dia, porque eu vou gastar mais. Vai gastar, tá tudo caro. Se quiser comer uma comida diferente, vai gastar um pouco mais. Se quiser ter vai gastar, não tem jeito. Então, tem princípios bíblicos que mostram isso, de que quando nós somos generosos, quando nós doamos, quando nós repartimos, existem princípios de bênção nisso. Tem a ver com semeadura. Eu estou semeando também, juntando tesouros no céu, sendo bom para com as pessoas. Não aquela coisa assim que você fala, meu Deus. Na Araraquara a gente saía com os jovens muito e tinha um jovem, né, Ju? Que ele fazia isso, a gente lá, 20 jovens, pedimos 10 pizzas. Aí deu lá R$16,25 para cada um. Jogou lá na calculadora lá. O menino ficava contando moeda. Não é porque ele era pobre. Falou, dá para você pagar 17? Vamos arredondar? Não. Eu quero os 25 centavos. Ficava brigando por coisa pequena. É feio, gente. Isso daí já é feio. Quando a gente olha isso na vida do incrédulo. Na vida de um crente, então, é muito feio, gente. É feio demais. E é pecado. Eu creio que é pecado. Por quê? A avareza é pecado ou não? Pecado. Então, como eu devo trabalhar? Com desapego, generosidade. Não ser explorado pelos outros. Não é isso. Mas tranquilidade. Aquilo que é meu é meu. Aquilo que Deus quer me dar
meu. Se Deus quiser me honrar nessa situação, abrir outras portas, Ele vai abrir. Mas eu não vou ficar desesperado para ficar rico. Desesperado. Eu também preciso trabalhar com profissionalismo. Tem muito crente amador. Amador no último. Não tem uma agenda, não responde recado das pessoas. Não dá para se dar mais esse luxo, irmão. Não dá para ser amador. Crente tem que ser organizado, tem que ser pontual. Combina com o cara lá às 7 da manhã, aparece lá às 9 da manhã. Pô, perdeu já o serviço, perdeu tudo, perdeu a moral, perdeu o testemunho, perdeu tudo. Pontualidade, gente, é um negócio assim básico para nós. Básico. Quando nós não somos pontuais, a gente emite uma mensagem de falta de respeito com as pessoas. A pessoa também tem o tempo dela, tem o horário dela, não é? Então, precisamos nos profissionalizar, no sentido de fazer algo com excelência, organizado, né? De poder dizer, olha, eu consigo entregar isso daqui 15 dias. E eu vou me esforçar para entregar. Não vou ficar fazendo promessas, né, enganosas para a pessoa. Não, amanhã já está pronto. Aí a pessoa fica, está pronto? Não, ainda não, espera mais um pouco. Daqui uma semana, ainda não deu certo, aconteceu uns imprevistos e tal. Profissionalismo, meus irmãos? Profissionalismo. E aqui, lógico, que nós temos que aprender com outros muitas vezes. Para eu me profissionalizar, eu preciso estudar, eu preciso fazer algum curso, eu preciso me organizar melhor, de algum jeito. Alguns têm facilidade para guardar de memória as coisas, outros não. Eu não vivo sem agenda, por exemplo. Tem uma agenda que está tudo anotado. A pessoa falou comigo, ou eu vou no meu celular e tem um lugar lá que está assim no meu celular. Lembretes. O WhatsApp é um grupo lá que só eu e Deus, né? No grupo. Aí eu vou jogando lá. Ixi, amanhã tem tal coisa, tal dia tem tal coisa. Fulano falou comigo aqui, eu preciso agendar. Não dá, irmãos, para ficar sendo amador. Quem é autônomo ainda, meu Deus. Uma coisa é alguém concursado, que está lá, às vezes, né, pode até fazer um serviço meio assim, não deveria por ser crente, mas sabe que no final do mês está lá. Agora, autônomo, tem que ser profissional no último. No último. Todos nós, né, irmãos? Estou falando aqui, mas todos nós. E como eu devo trabalhar também? Com senso de eternidade. O que é senso de eternidade? Eu não estou fazendo apenas para transformar a matéria bruta aqui em algo útil para os humanos. Eu não estou trabalhando aqui só para ter um prato de comida e roupa e quem sabe fazer uma viagem. Não, eu estou trabalhando olhando para Deus. Senso de eternidade. Eu estou trabalhando porque Ele é o meu Senhor. A recompensa virá dele. Se Ele quiser me honrar e me dar sucesso profissional, reconhecimento, amém. Se Ele não quiser, se Ele quiser que eu fique ainda meio escondido, no anonimato, amém. Ele sabe de todas as coisas. O fracasso ou o sucesso vem dele. Eu preciso fazer a minha parte. E esse senso de eternidade é isso. Eu estou fazendo para Deus, de todo o meu coração. Eu estou fazendo algo em que as pessoas vão olhar e vão dizer, olha, essa pessoa é diferente. Essa pessoa é diferente de todo mundo. Ela tem alegria, ela tem entusiasmo, ela é excelente no que ela faz, ela é profissional, não é preguiçosa, é pontual. Percebe, irmãos? Isso tem ou não tem a ver com a nossa espiritualidade? Tem a ver com a nossa espiritualidade. Então não pense assim, não, olha, servir a Deus é só cantar na igreja, é pregar. Não é não, irmãos. Tem muita coisa, tem muitas maneiras de servir a Deus. O teu trabalho não é menos digno que o meu. Eu sei a dignidade do meu trabalho como pastor. Não é melhor que você. O teu trabalho também é uma vocação, tem a sua dignidade. Você entra em áreas que eu não entro. Acessa pessoas que eu não acesso. E isso é sério. Isso é sério, porque é uma responsabilidade. Deus vai pedir contas de cada um de nós do que nós fizemos com as oportunidades que Ele nos deu. Deus tem dado oportunidades para nós, não tem? Então Ele vai, olha, eu te dei isso, eu te dei possibilidade de fazer esse curso, eu abri essa porta para você, né? Eu coloquei você em contato com essa pessoa, e agora é isso que você está fazendo? Me desonrando, me envergonhando no âmbito profissional? Então, que Deus nos abençoe nessa área. Eu queria falar desse assunto, sei que muitos, né, de nós, a gente tem lutas grandes no ambiente profissional, né, nesse aspecto que eu disse,
depois da queda, né, da questão dos aspectos negativos, todo mundo tem. Todo trabalho tem seu ônus e bônus, né? Todo trabalho tem. Não tem um trabalho que você olha assim e fala, pô, só alegria. Só alegria, tudo de bom, né, maravilhoso. Essa pessoa não passa por uma luta, um sofrimento. Não existe isso. Todo trabalho tem o seu cansaço, o seu estresse, os dias de tristeza, de desânimo, todos. Mas eu creio que Deus quer nos abençoar nessa área. E fazer de nós, assim, pessoas diferentes. Bom, nós estamos aqui hoje em Rio Claro, em Cordeirópolis, em Ajapi, aqui, nós vamos ser os melhores naquilo que Deus colocou para nós. Aí eu, pastor, a mensagem não é para mim porque eu aposentei? Não, a mensagem é para você. Você aposentou de Deus? De Deus não, certo, irmão? E Deus não é o nosso Senhor? Não é Ele que nós estamos servindo? Então, você pode também fazer algum tipo de trabalho, de atividade que honre a Deus, né? Cuidar dos seus negócios, como a Bíblia diz, se envolver em algum ministério, se for o caso. Orar é um trabalho, irmãos? Eu creio que é. É um trabalho. Gastar um tempo, separar um tempo para clamar pela igreja, clamar pelos irmãos, clamar, né, pelo mundo, pelo que está acontecendo. Eu estou trabalhando, eu estou orando, dependendo de Deus, mas eu estou prestando um serviço. Eu estou me colocando na brecha, eu estou intercedendo. Então tem várias maneiras de servir. Várias maneiras de servir. Eu queria que a gente tivesse um tempo de oração. Né? Já é algo na terça-feira aqui, a gente veio orar. No final, a gente orou um pouco sobre isso. Eu entrei um pouquinho no assunto. Mas é algo que assim, Deus tem colocado no meu coração da gente orar pelos profissionais da igreja. Né? Eu sei que você passa por situações complicadas, né? Dentro do serviço, todos aqui passam, às vezes alguns me contam os perrengues no trabalho, gente que às vezes te distrata, gente que não reconhece o trabalho que é feito, tem isso, palavrão dentro do ambiente profissional o tempo todo, bajulação, terrível isso, irmão, terrível. Não fique bajulando ninguém, não. Seja sincero e Deus vai te honrar. Amém? Você não precisa bajular o chefe, ficar mandando rosas pro chefe toda semana, né? Bombom, né? Não precisa disso. Então é triste, é falta de confiança em Deus. Então nós fazemos aquilo que nos cabe e cremos que Deus continua trabalhando em nosso favor. Deus fará o seu nome chegar no ouvido de quem Ele quiser. O teu serviço no ouvido de quem Ele quiser. Faça o teu. Né? Honre a Deus. Vamos ficar em pé, gente? Vamos ficar em pé? Já que trabalho é compartilhar, eu queria que você escolhesse alguém aí da igreja, não vale da mesma família, tá bom? Eu queria que os aposentados encostassem aí quem está trabalhando também, quem já está aposentado profissionalmente, e você encostasse em alguém, perguntasse, olha, o que você faz da vida, né, do trabalho? Ah, isso, eu posso orar por você, orasse por essa pessoa. E não ficasse ninguém sozinho, a gente ficar em 2, 3, 4, fazer pequenas ilhas aí, mas você vai repartir a sua oração, abençoando o teu irmão. E orando principalmente assim, irmão, tudo que você ouviu, pratique. Eu estou orando por você aqui, em nome de Jesus, que você possa praticar esses princípios da palavra de Deus. Vamos fazer isso, gente? Vamos fazer um movimento aqui dentro da igreja? Encoste em alguém aí, né? E ore por alguém. E aí, você que vai receber oração, orar por alguém, se você quiser contar alguma luta que você está tendo no ambiente profissional, compartilhe e fala, olha, eu estou lá e está complicado.